Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos implementar o método POST para o nosso técnico. Então vamos lá para o nosso código e vamos começar a implementar o nosso endpoint. Aqui em técnico Resource eu vou começar a criar o nosso método então. Ele vai ser um public do tipo response entity, para a gente padronizar as respostas HTTP. Aí nós vamos fazer assim, ó, nós vamos retornar um técnico DTO para esse carinha aqui, certo? Vou chamar aqui esse método de create, abre e fecha chaves aqui, e aqui em cima nós vamos colocar a anotação post mapping. Dessa vez vai ser uma requisição HTTP do tipo post, né? Então a gente não precisa criar mais nenhum endpoint aqui para ela. Só que a gente precisa fazer o seguinte, ó, nós precisamos informar que nós vamos receber no corpo da nossa requisição do tipo post um objeto do tipo técnico DTO. Então, como nós vamos receber no body dessa requisição, no corpo da requisição, um objeto do tipo técnico, nós precisamos colocar aqui também request body. Então, ele vai ser do tipo técnico DTO e nós vamos chamar de obj DTO. Beleza, então aqui tudo certo por enquanto. Aí nós vamos fazer assim, ó. Lá no nosso técnico service a gente não tem um método para criação de um novo técnico ainda implementado. Vamos criar aqui, ó, public, nós vamos retornar aqui um técnico, vamos trazer o import dele aqui, vamos chamar de create, e nós vamos receber aqui um técnico DTO como parâmetro, que nós vamos chamar de obj DTO, abre e fecha chaves aqui, vamos fazer o import do técnico DTO aqui, beleza, fez o import, e aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou retornar aqui, eu posso tanto instanciar um técnico, ó, vou fazer das duas maneiras. Técnico new obj vai receber um new técnico, então estou instanciando um novo técnico, vou utilizar aqui o construtor com os parâmetros, né? Então vou clicar aqui nessa opção, ele vai perguntar o ID vai ser nulo porque a criação do nosso ID fica por responsabilidade do banco de dados, ele vai pedir o nome, então o nome vai ser o objdto.getNome. Aí ele vai pedir o CPF, né? O CPF vai ser o objdto.getCPF. E ele vai pedir o telefone, objdto.getTelefone. Beleza. Então aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, return um repository.save. Ele tem um método save aqui que salva um novo objeto no nosso banco de dados, passando o new obj aqui. Então aqui nós podemos colocar aqui ponto e vírgula. Então pessoal, a gente consegue fazer dessa forma aqui, ó, instanciando o novo objeto aqui e mandando salvar ele na base de dados, já retornando ele salvo. Então a gente pode fazer simplesmente assim, ó. Conseguimos aqui diminuir uma linha de código aqui, ó, fazendo assim, pegamos esse carinha todo aqui, vamos dar um Ctrl X nele, vamos apagar essa linha aqui e vamos mandar ele retornar o repository.save de um new técnico com aqueles mesmos parâmetros. Então a gente consegue com uma linha resolver esse problema aqui, certo? Salvando aqui, nós vamos voltar aqui para o nosso resource, então, e vamos fazer assim, ó. Eu posso instanciar aqui um técnico, eu vou chamar de new obj, recebendo o nosso service.create, passando o obj DTO como parâmetro. Beleza, vou trazer o import do técnico aqui, e aqui a gente faz o retorno de um novo técnico DTO. Então a gente faz assim, ó, return, só que quando a gente cria um novo objeto no nosso banco de dados, por questão de boas práticas, nós temos que passar a URI de acesso àquele novo objeto. Então nós vamos fazer o seguinte, antes de dar o return aqui, eu vou apagar essa linha aqui, e nós vamos criar essa URI. Então eu vou digitar aqui URI do pacote java.net, eu vou chamar de URI minúsculo aqui, ele vai receber o servlet, então URI components builder.from current path, context path, ou melhor, from current request, beleza, .map, .path, me desculpem, aqui nós vamos passar o path lá do nosso ID, então vai ser assim, ó, barra, entre chaves aqui, ID. Ele vai pegar o ID do nosso novo objeto e vai colocar na URL
e vai retornar para a gente. Então aqui a gente coloca ponto, aí ele tem o build and expand, esse carinha aqui, ó. Aí dentro dele nós vamos passar o new obj, né? New obj.getID. Nós vamos pegar o ID do novo objeto. Deixa eu quebrar a linha aqui para ficar melhor a visualização. E aqui nós vamos colocar ó, ponto to URI. Então a gente está transformando todo esse carinha aqui ó, em uma URI. É bem verboso, é bem esquisitão aqui esse código, mas é uma questão de boa prática, né? Então a gente pode fazer assim, ó, dar um return agora, response entity.created, aí nós passamos a URI que nós acabamos de criar, .build. Então a gente vai fazer dessa maneira aqui, tá bem? Salvando aqui então, nós podemos voltar lá no nosso Postman e fazer um teste, verificar se realmente ele está salvando e retornando o que nós esperamos aqui. Então eu vou pegar aqui ó, um técnico aqui, só para facilitar o nosso trabalho ali, vou criar uma nova guia. Essa guia agora é do tipo post, vou passar a URL aqui, ó, é localhost 2.8080/técnicos. Então a gente não precisa passar mais nenhum parâmetro aqui. Quando nós recebermos uma requisição aqui para o técnico resource, que for do tipo post, ele vai identificar que é esse método que nós queremos chamar e vai fazer todo esse processo aqui. Então voltando aqui, ó, nós vamos selecionar body, raw, e ao invés de text vai ser JSON. E aqui nós vamos colar aquele conteúdo ali. O ID eu não preciso passar, por mais que eu passe, o ID vai ser criado pelo banco de dados, então ele vai ignorar esse carinha aqui. Aí o nome eu vou colocar um nome diferente aqui, ó. Eu vou colocar test create, beleza. Aí o CPF eu vou abrir lá uma nova guia do meu navegador e vou gerar um novo CPF. Então eu vou vir aqui, ó, gerador CPF. Ele já vai aparecer de cara aqui pra gente o gerador de CPF do 4devs, né? 4devs aqui. Nós clicamos em gerar esse CPF, podemos clicar aqui para copiar. Voltamos aqui no nosso Postman, então eu vou colar aqui em cima desse conteúdo aqui e eu vou passar o mesmo telefone aqui. Eu vou dar um send, então você vai ver que ele deu um status 201 created aqui, era isso que nós esperávamos. Então a gente está utilizando o padrão HTTP de forma correta. Então aqui em headers, ó, se você clicar em headers, ele trouxe aqui ó, uma linha para a gente location, passando um caminho aqui. Você pode copiar esse caminho, abrir aqui uma nova guia, colar esse caminho aqui do tipo get. Se você der um send, você vai ver que ele salvou o nosso novo técnico lá na nossa base de dados com o ID 4. Então se a gente voltar aqui no navegador, vir aqui no localhost 2.8080/h2-console e acessar aqui o nosso H2 console, se eu clicar aqui em pessoa e der um run, eu cliquei duas vezes e der um run aqui, você vai ver que ele trouxe lá ó, o teste create. Maravilha, então aqui ó, ele já gerou o ID para esse nosso novo técnico, passou que é do tipo técnico aqui e as informações desse carinha aqui. Beleza, pessoal, então maravilha, por enquanto nós vamos implementar apenas isso. Na próxima aula a gente vai tratar algumas exceções e alguns casos que podem ocorrer na criação de um novo técnico. Como por exemplo, se eu pegar aqui o CPF de um técnico já existente na nossa base de dados e passar aqui para criar um novo técnico com um CPF que já existe, ele tem que lançar uma exceção aqui para a gente de que não podemos salvar duas pessoas com o mesmo CPF na nossa base de dados. Aquele CPF já existe, ele tem que lançar uma exceção para a gente. E nós temos que fazer o seguinte, nós vamos voltar aqui no nosso projeto também e nós vamos validar se ele passou os campos mandatórios para a criação de um novo técnico. Então em DTOs, aqui em técnico DTO, nós não colocamos as validações aqui. Então nós vamos colocar algumas validações aqui, porque nós queremos que esses campos aqui sejam mandatórios. Então ele tem que passar esses campos aqui para a gente poder salvar esse novo técnico na base de dados. Caso contrário, a gente vai lançar uma exceção também. Beleza, pessoal? Então, para esta aula é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido os conceitos dessa aula. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço. Até mais.